Hoje eu vou compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo, tudo que Jesus vem falando, vem fazendo no nosso meio, da onde que surgiu essa igreja, quando que ela foi plantada, falar onde que nós estamos hoje, mas também para onde nós estamos marchando, para onde nós estamos indo. E tudo isso que vai ser compartilhado hoje, Deus já falou ao meu coração há alguns anos atrás, e pela graça de Deus, semestre após semestre, Deus vem enviando, Deus vem acrescentando pessoas, e tudo aquilo que Deus um dia colocou no coração vem acontecendo na prática. Quero convidá-los a orar mais uma vez e clamarmos para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta oportunidade, ok? Vamos orar? Pai Santo e Pai amado, te louvamos e te agradecemos. Obrigado porque podemos tirar este tempo para refletir acerca daquilo que tu tens falado a esta comunidade. Qual é a sua visão para esta agência do reino? Como que o Senhor espera que esta comunidade impacte esta cidade? Que tu venha usar, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada voluntário, cada pessoa que aqui congrega, para que juntos, na soma de todos nós, possamos, ó Deus, alcançar vidas, ganhar pessoas nessa cidade para a honra e glória do seu nome. Seja conosco, dirija essa reflexão, é o que eu rogo, peço e clamo, orando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado. Hoje, então, dia da visão, e o tema para 2023, 24 e 25, eu já tenho compartilhado em algumas séries de reflexões, que é tempo de crescer, é tempo de crescer, e você vai entender um pouquinho mais acerca disto durante esta reflexão. Por que que Deus vem falando, por que que Deus vem colocando essa palavra, é tempo de crescer, neste momento em nossos corações? Bem, para avançar, para olhar para frente, a gente precisa primeiro olhar para trás. Só tem como a gente olhar para frente, dar passos certeiros, quando a gente olha para trás e aprende. E uma das coisas que nós temos feito nessa comunidade é olhar para o nosso passado, que ele é bem recente, diga-se de passagem, né? Mas celebrar tudo que Jesus já fez. Então as pessoas que olham para o passado e celebram, né, as vitórias, elas têm mais condições de olhar para frente e ver tudo que Deus já fez e sonhar coisas grandes, sonhar os planos de Deus ali para frente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, um pouco de todas as nossas vitórias passadas, como que a gente chegou até aqui, mas também olhar para frente. Para quem não conhece a nossa comunidade, essa comunidade nasceu em uma ação de fé. Em uma ação de fé. Você que de repente já é da casa, vai ouvir pela segunda, pela terceira, e daqui a 15 anos vai ouvir há 15 anos, porque a gente não pode perder essa essência. Mas para você que é novo, talvez isso vai, peraí, eu não sabia disto. Essa comunidade nasceu em um ato de fé, em uma ação de fé. Eu estava pastoreando no Rio Grande do Sul, e a primeira igreja batista em Santa Maria, igreja que o pastor Jardel também estava lá pastoreando agora. E em dado momento Deus vai lá e fala o seguinte: sai da tua terra, faz favor, e vai para onde eu vou te mandar. E Deus mostra Naviraí. A gente sai de Santa Maria, uma igreja que a gente amava, uma cidade linda, 300 mil habitantes, uma igreja com 500 membros, sai de uma cidade linda, uma igreja que a gente ama e nos amavam, e viemos para Naviraí, literalmente obedecendo a Deus e dando este passo de fé. A igreja começa literalmente com três pessoas, eu, Josi e Benjamin, Naquele contexto que a igreja nasceu, eu me recordo claramente de algumas coisas que o Espírito Santo falava. E o que o Espírito Santo falava? Ele, pode passar o slide? Ele falava o seguinte: Vini, sonhe um projeto tão grande, que é certo que vai dar errado se eu, Espírito Santo, eu Deus, eu Jesus, não estiver nele. E foi isso que a gente começou a fazer. Muito do que eu vou apresentar hoje para vocês, lá em 2018 para 2019, já vinha sendo colocado no papel. E Deus ia dando graça, sabedoria, e Deus ia dizendo: faz assim, faz assado, e a gente ia colocando no papel, e hoje, pela graça de Deus, vem acontecendo. Bem, sonhe um projeto, coloque no papel.
Mas também aí surge aquelas pessoas que têm algumas crenças limitantes, que é o quê? Plantar igreja é coisa difícil. Começar do zero é mais difícil ainda. Se tu ir para um lugar que já tem 10, 15, 30 irmãos e começar uma plantação já é difícil, quem dirá sair de uma igreja que tu tem tudo do bom e do melhor e começar literalmente do zero, sendo que o meu dom, quem me conhece sabe, o máximo que eu sei de instrumento é assim, qual que é para comprar ou não comprar. Mas até as cordas eu pergunto, é dessa marca ou daquela? Eu não conheço nada de som. Então, totalmente assim na dependência de Deus. Não tenho nada de dom na área de adoração. Foi na dependência de Deus. E assim, Deus envia. E não faltou as pessoas chegando e dizendo, olha, não vai, não faça, não vai dar certo, você não tem esse dom, e por aí vai. Não faltou pessoas. Muitos do contexto de amigos, muitos pastores e por aí vai. Mas em todos esses momentos, o Espírito Santo falava uma palavra muito forte comigo. Pode passar? Que é Lucas. Aquilo que é impossível para homens é... Vamos lá. Aquilo que é impossível para homens é possível para Deus. E foi exatamente assim, tendo aquela visão de futuro, crendo que nas minhas condições humanas, sendo um mero vaso, eu não teria condições nenhuma. Mas o poder do Evangelho que habita no vaso é que tem condições de fazer o impossível acontecer. E é pelo poder do Evangelho, é pelo poder da palavra que as coisas foram acontecendo. Então aquilo que é impossível para homens é possível para Deus. Neste momento surgiam aquelas indagações. Poxa, como que a gente vai se sustentar? Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, ele tem 1 ano naquele contexto, como que a gente vai se sustentar? E aí vem essa frase que me impactou muito, de um missionário, Hudson Taylor, que ele falou o seguinte certa vez: a obra de Deus feita do jeito de Deus, Deus vai prover o sustento, Deus vai levantar o sustento. Então, quando as pessoas verem que é algo sério, Deus levanta o sustento. Então, a obra de Deus feita do jeito de Deus jamais deixará de contar com o sustento de Deus. E foi assim que a gente chegou aqui, literalmente, com as malas, uma mão na frente, outra atrás, sem nenhum tipo de sustento. E Deus foi provendo, mês após mês, sustento após sustento. Quando a gente fala em missões, envelope azul, é justamente para a gente ajudar outras plantações. É para a gente ajudar missionários que estão em loco, servindo ao Senhor, trabalhando, colocando as suas vidas à disposição do Rei. Porque um dia nós fomos sustentados por outros que colocaram as suas ofertas em um envelope azul. Foram 104 mantenedores nos primeiros 2 anos dessa comunidade. 104 pessoas espalhadas pelo Brasil, espalhados por outros lugares, que investiram para que esta igreja pudesse nascer. E quando que ela nasceu? Quando que ela foi plantada? 1º de setembro de 2019. Essa foto é de 2019, mas não é de 1º de setembro. Se fosse 1º de setembro não ia ter ninguém. Foi o menor auditório que eu preguei. Então, 1º de setembro de 2019, nasce essa comunidade, começa um ponto de pregação e Deus foi enviando pessoas. Deus foi acrescentando pessoas. E aos 24 dias de outubro de 2020, já neste auditório, a gente se mudou para cá porque precisava mais espaço, a pandemia estava alta, tinha que manter distanciamento de 1,5 metro, então a gente precisava de um espaço maior. Já éramos 32 pessoas e naquele espaço que a comunidade foi fundada, não dava para as 32 estarem celebrando Jesus juntos. Viemos para cá, dia 24 de outubro, foi o concílio examinatório dessa igreja, foi quando de vias essa igreja nasceu no papel, e a partir dali então, ata, estatuto, registros, contabilidade, tudo foi feito nas semanas seguintes, para a honra e glória de Cristo Jesus. Bem, dito isso, compartilho com vocês a visão, um pouquinho daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu me recordo do meu pastor Roosevelt Goulart Gomes. Ele sempre falava o seguinte: escreva a visão, o painel da igreja, ele tem que estar em letras garrafais, para que quem passe, veja uma comunidade, conheça que ali tem uma igreja. E foi isso que aconteceu. Pegando Abacuque 2, versículo 2, vai dizer: assim diz o Senhor, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia
facilmente, outras versões, para que quem passe rápido as consiga ler. E foi assim que essa comunidade nasceu. A cada semestre a gente fica atualizando a visão, compartilhando a visão, para que aqueles que já são da casa, isso seja parte do seu DNA. Mas para aqueles que estão chegando, não há nada melhor, não é mesmo, do que saber que igreja é essa. Por que eles fazem isso? Por que eles não fazem aquilo? Por que essa igreja se movimenta dessa forma? Bem, vamos lá. Momento da visão. A nossa visão é fazer discípulos multiplicadores de Jesus. E aqui fica essa indagação. Por que multiplicadores? Discípulo não é um fim em si mesmo. A pessoa que aceitou a Jesus, ela não é um fim em si mesmo para ficar sentada no banco. Ela precisa se tornar um arauto, um proclamador, um atalaia, um embaixador, para que outros venham a conhecer Jesus. Então a visão dessa igreja é curta e objetiva: fazer discípulos multiplicadores. Vamos falar junto? Fazer discípulos multiplicadores. Então, este é o anseio de Deus para essa comunidade. Este é o anseio para você. Cuidar de alguém, ensinar a palavra de Deus a alguém, estar ajudando outras pessoas a crescerem espiritualmente. Não podemos ser um fim em si mesmo, vir num culto, sentar, receber e ir embora. Mas não, peraí, quem eu estou cuidando, quem eu estou amando, quem eu estou ensinando a palavra de Deus? Para que o evangelho multiplique, para que mais pessoas conheçam Jesus, mais pessoas venham a ser salvas. E aí vem a nossa missão: levar as pessoas a um relacionamento sério, um relacionamento crescente com Jesus. Em outras palavras, a gente não espera que o seu mês de dezembro seja igual a este de agora. Lá em dezembro, você tem que ter crescido espiritualmente, tem que ter tido experiências com Deus, tem que ter realmente conhecido mais da palavra de Deus, ter mais convicção do que você crê, para que possa anunciar, possa proclamar, possa falar de Jesus aos outros. Não dá para entrar ano e sair ano e a palavra de Deus não ser algo que fica marcante na sua vida. Então, a nossa proposta é sempre estar lhes provocando o quê? A orar mais, a ler mais, a estudar mais a palavra, a vir numa escola bíblica, a estar servindo, a estar se envolvendo. Por quê? Quando a gente está envolvido, quando a gente está servindo, participando do corpo, naturalmente a gente está crescendo. Então, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Como que a gente faz isso na prática? Como que a gente faz isso na prática? Você já pode ter percebido, mas a gente tem um DNA. Essa igreja tem um DNA. Talvez isso não fique tão claro para quem está chegando, mas muitas das nossas decisões têm esse DNA em pano de fundo. É por isso que a gente toma essa decisão, é por isso que a gente trabalha ou faz isso, é por isso que a gente tem mais esse ministério e menos aquele, é por isso, então, porque tem um DNA, senão a gente ia ficar correndo para todos os lados. Um dos primeiros DNA que a gente tem, um dos primeiros valores, é que é uma igreja simples, bíblica, e uma igreja realmente focada em Jesus, uma igreja da palavra. Simples, é uma igreja que, você pode ver, a gente não tem um porcelanato no chão, não tem uma vidraça gigante ali na porta, não tem um monte de coisas. Porque o que a gente quer focar? Pessoas. A gente quer cuidar de pessoas. Uma igreja bíblica que realmente estuda a palavra, mas uma igreja que realmente seja relacional, acolhedora. Então, a gente precisa do mínimo para funcionar. Não precisamos, por exemplo, de um vitral ali na frente, gastar muitos recursos com coisa secundária. O nosso recurso precisa ser gastado aonde? Para cuidar de vidas, para abençoar vidas, para impactar histórias. Então, é ali que a gente tem gastado os nossos maiores fontes de recursos. Então, igreja simples, uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora. Mas também tem um segundo valor. E o segundo valor é o quê? É uma igreja focada em Jesus. Quando eu digo focada em Jesus, é que tudo aquilo que a gente vai fazer tem que apontar para Jesus. Tudo aquilo que a gente vai fazer tem que realmente ver, a gente está só fazendo por fazer, ou isso aqui aponta para Jesus. Por exemplo, a gente até vai falar daqui a pouco sobre esportes, mas fazer um esporte por esporte não tem finalidade alguma. Mas quando faz um esporte com um objetivo de ganhar vidas,
Isso faz todo sentido, isso aponta para Jesus, e assim a gente ganha pessoas apontando em tudo que a gente faz. Terceiro valor, uma igreja que estuda a palavra de Deus. É tremendo receber mensagens durante a semana e ouvir o testemunho das pessoas dizendo: Vini, me apaixonei por essa igreja, realmente vocês estudam a palavra de Deus nos cultos, poxa, a escola bíblica tem me ajudado, tem me edificado, eu tenho crescido. Pessoas que chegaram e não sabiam o que era discipulado, e daqui a pouco começaram a caminhar um crente maduro com uma pessoa nova convertida, e daqui a pouco foi passando a fé, foi ensinando, foi instruindo, e daqui a pouco o outro já estava correndo. Então, é uma igreja que estuda a palavra de Deus, uma igreja que leva a sério o ensino, uma igreja reunida em grupos pequenos. E aqui é onde a igreja está espalhada a semana inteira nos lares, literalmente. De segunda a sexta-feira nós estamos nos lares. Então temos grupos pequenos na segunda, temos na terça, temos agora quarta aqui no templo, temos quinta, temos sextas-feiras. A igreja está espalhada nos lares. E aqui eu já desafio você o seguinte: procure um grupo pequeno, faça parte. É ali onde você vai desenvolver a comunhão, é ali onde você vai ter aquele momento de orar um pelos outros, cumprir os mandamentos da reciprocidade. Ora um pelo outro, ajuda um pelo outro, exorta um ao outro, aconselha um ao outro, e por aí vai. Isso é tremendo. Nós temos um grupo ali em casa, e como tem sido legal falar para o pessoal o seguinte: olha, chega 20 minutos mais cedo, 30 minutos mais cedo, e vamos bater um papo. E ali a pessoa já conversa, abre o coração, conversa como está a sua vida e tal. Mas não é na minha casa. Isso tem acontecido em várias casas espalhadas por Naviraí, para a honra e glória de Cristo. Então, uma igreja que realmente está focada em ter várias igrejas espalhadas por Naviraí. Amanhã ou depois, isso aqui é uma coisa que já está no meu coração desde a plantação, desde a fundação. A igreja não tinha 15 pessoas, eu já falava, é questão de tempo para a gente plantar mais uma igreja. E isso é algo latente no coração. Eu olho para Naviraí e eu vejo que há bairros carentes que precisam de mais igrejas. E daqui a pouco a gente poder plantar, ter mais uma agência do reino, em um bairro aqui, um bairro ali, para a honra e glória de Cristo. Isso acontece por meio dos grupos. Uma igreja que investe nas novas gerações. Quando você olha todo o movimento da igreja, você vai ver hoje as crianças aqui, a gente investiu em salinhas, a gente investe nos professores, temos hoje, né, uma ministra de crianças que está ali servindo, acompanhando as crianças, e isso faz toda a diferença, toda a diferença. Ontem nós tivemos a tarde das crianças ali na Arec. Como foi lindo ver aquele movimento. Os pais que participaram, crianças de 3 a 10 anos, sabem como foi importante, como foi impactante para aquelas crianças. Então, uma igreja que realmente investe em crianças, em novas gerações. Temos o pastor Jardel chegando aí para adolescentes, para jovens, e assim a gente vai ganhando as novas gerações. Porque a gente tem alguém focado ali para crianças, tem alguém focado para adolescentes e jovens. Estatisticamente, em torno de 75% das conversões é até os 12 anos. 75% praticamente até os 12 anos. A partir dali vai diminuindo. Um pouquinho mais na fase da adolescência, aí na juventude vai diminuindo, e depois adulto muito pouco. Então a gente investe realmente para que isso dê frutos amanhã, depois, e assim Deus vai fazendo. 7, uma igreja realmente comprometida, que usa a arte, que usa os esportes para glorificar a Cristo. Então, todas as segundas-feiras, nós temos aqui, já vai fazer 4 anos, praticamente. Segundas-feiras, o Adorarte. Tem em torno de 35 crianças que vêm para a igreja, que ensaiam, que ficam se preparando, vão apresentar agora na Páscoa e tudo mais. A Josi, há 4 anos, vem liderando, vem caminhando com essas crianças. Quantos pais
quantos avós, quantos tios, quantos amigos já chegaram a Cristo por intermédio de uma apresentação. Eu vou lá assistir a apresentação da minha sobrinha, do meu filho, da minha neta, e daqui a pouco tem um encontro com Jesus. Uma igreja que valoriza a arte, uma igreja que valoriza os esportes. Ontem, como eu falei, os adolescentes e jovens foram fazer esportes lá no IF. A primeira vez que eu, Vinícius, pisei numa igreja foi por causa do esporte. Me convidaram para ir em todos os cultos. Eu não. Daqui a pouco me convidaram, vamos jogar uma bola? Opa, vamos. E eu fui jogar a bola e vi que aqueles crentes não eram tão esquisitos quanto na minha cabeça eu achava. Criei uma amizade com eles, voltei naturalmente no sábado seguinte. E assim no outro sábado, e assim no outro sábado, até que 6 meses depois eu entrego a minha vida a Jesus. Mas foi no esporte. A primeira vez que eu aceitei um convite para pisar na igreja. E por fim, dentro dos valores, uma igreja bem administrada e organizada. Há uns dias atrás, eu tenho acompanhado hoje 6 igrejas. E alguns dias atrás, eu estava conversando com uma que já tem em torno de 8 anos. E aí eu peguei e falei para o pastor, fulano, dízimo na tua conta. E aí ele, que a igreja não tem CNPJ, não tem conta no banco. Eu falei, cara, quantos anos vocês têm? Aí ele falou, já tem uns 8, 9 anos. Eu falei, não, está errado isso. Uma coisa é estar plantando, não tem CNPJ para abrir uma conta em banco, é uma coisa. Outra coisa, 8, 9 anos, já tendo uma igreja com 90, 100 pessoas, precisa dar uns passos. E assim, tenho desafiado alguns amigos, e assim, desde o dia 26 de outubro de 2020, a nossa igreja deu entrada ao CNPJ. 24 de outubro, um sábado, concílio. Dia 26 de outubro, uma segunda-feira, a gente entrega a documentação ali na Contabilidade Universo, e desde ali temos trabalhado com eles, prestado mês após mês as contas a ele e tudo mais. Então isso gera transparência à comunidade. Bem, falei um pouquinho do DNA, por que a gente faz as coisas e como elas funcionam. Mas, se você observar, esta igreja ela toma algumas decisões, às vezes um pouco estranhas. Você vai ver um exemplo. Essas cadeiras que você está sentado, foi uma decisão estranha. Foi uma decisão de fé. Eu sempre remeto lá atrás. O mesmo Deus que nos sustentou quando nós não tínhamos ninguém, é o mesmo Deus que continua atuando e sustentando hoje. Então, é uma igreja de fé. Uma igreja que age por fé. Pode passar? E aí entra um princípio. O que é o princípio? Jesus é tudo o que nós precisamos. Se Jesus falou no coração, se Jesus confirmou, só faça, só obedeça. Eu me recordo que nós viemos para cá com 50 cadeiras, e eu falei alguém entrou, olhou, nossa pastor, para 15, 20 pessoas, esse lugar é grande. Eu falei, não, eu já vejo esse auditório cheio. E daqui a pouco, as 50 cadeiras estavam ficando poucas, já estava começando a faltar. Eu cheguei, Sato, temos que comprar cadeiras. A gente foi lá e comprou 60 cadeiras. Daqui a pouco começou a dar 80, 90. Eu cheguei, Sato, temos que comprar cadeiras. Compramos mais 100 cadeiras. As 200 que estão ali no canto. Já não tem 200, algumas foram quebrando. Enfim, daqui a pouco tinha 180, 190 cadeiras ali. E eu chego para o Sato, temos que comprar cadeiras. Mas agora eu não quero mais a branca, agora eu quero comprar uma que já vai ficar mais tempo. Vamos comprar 180 cadeiras das pretas. E, vamos. E assim a gente comprou. E como tem sido bom, porque tem cultos, se fosse colocar todo o auditório que deu hoje de manhã, e todo o auditório que está aqui hoje, talvez 250 pessoas. Então, hoje de manhã tinha praticamente a mesma quantidade de pessoas que tem agora. Nós teríamos que colocar aquelas cadeiras. E assim Deus tem dado graça. Deus falou, compra cadeiras? Compra, obedeça. Eu me lembro que no primeiro culto que a gente comprou mais cadeiras, que tinha 180, naquele culto deu 215 pessoas. Se não tivesse as cadeiras, uns 30 iam ficar de pé. Então, às vezes a gente dá esses passos ousados de fé, por quê? Porque realmente a gente crê que Jesus é tudo que a gente precisa. E aí, uma segunda máxima dessa comunidade.
Você já viu esse slogan adesivado em tudo que é lugar, ali na porta, adesivado por tudo que é um lugar para recomeçar e permanecer. E o que isso quer dizer? Sinceramente, o que aconteceu lá fora é passado. O que a pessoa acertou, errou, é passado. Mas aqui ela encontra um lugar seguro para que ela possa, recomeçar a sua vida, mas dois, permanecer. Permanecer, não basta ficar pulando de igreja em igreja, igreja em igreja. Essa semana eu conversei com alguém o seguinte: olha só, você já tem uma igreja, você já congrega numa igreja, não tem por que você ficar visitando a recomeçar. Ou toma decisão, congrega lá, coloca seus dons à disposição de Jesus lá, ou congrega aqui, porque senão você não serve nem lá e nem aqui. E aí a igreja não é edificada, os seus dons não são colocados à disposição do reino. Então, um lugar para recomeçar, mas um lugar para permanecer. E aí entra o leve, profundo e funcional. A mistura de todos esses elementos, de todos esses DNAs, faz de nós uma igreja singular, uma igreja leve. Os nossos processos são leves. Uma igreja que realmente funciona. Se você observar, a igreja está aberta praticamente a semana toda. Quase todos os dias tem atividade em nossa comunidade. Segunda tem o Adorarte, a secretaria manhã e tarde. Terça nós temos reuniões de liderança, tem atendimento, tem pequeno grupo. Segunda tem pequeno grupo. Quartas a gente vai começar agora a classe de liderança, pequeno grupo. Vai ter encontros de homens, encontros de mulheres. As quartas terapêuticas, que é para um bate-papo com pais, mães ou colegas de trabalho, familiares que têm filhos com um TDAH, com TOD, com autismo ou com alguma outra situação, para que saibam como se portar, como lidar com aquela situação. Nas quintas, pequenos grupos. Nas sextas, pequenos grupos, ensaios. Sábados, juniores, adolescentes, jovens. Domingo de manhã, culto, EBD, e domingo à noite, culto. Então, todos os dias esta igreja tem atividades, mas ela tem funcionado de uma forma muito leve. Você que já é da casa, você chega aqui, opa, peraí, nossa, já aconteceu, o pastor falou semana passada que ele ia construir uma sala, eu cheguei aqui, a sala já está pronta. Então, não ficamos muito presos a processos que fica lento, simplesmente acontece. Eu vi um culto, eu estava sentado ali e eu olhei, tinha 5 gestantes, eu falei, gente, tem meses, em poucos meses essas crianças vão nascer. O que a gente precisa? Um berçário. Nós não tínhamos um berçário. Cheguei, Sato, preciso fazer um berçário, tal, assim, Célia, o que você acha? Legal, Sato, dá para pagar? Dá. Fizemos o berçário. No primeiro culto com o berçário já tinha 2 mães. Então, é uma igreja que usa os seus recursos para abençoar vidas, que está pensando nas vidas. A gente está vendo o movimento, o que está acontecendo e como que a gente pode abençoar mais vidas. Uma igreja profunda na palavra, mas funcional. Bem, disse tudo isso, mas fica uma indagação. Eu falei do passado, falei do presente, mas fica essa indagação para o futuro. Para onde nós estamos marchando? Para onde essa igreja está apontando? Porque esta palavra, esta frase ali, é tempo de crescer. Por que o pastor tem falado tanto nisso no último semestre? Bem, por que isso? Pode passar o slide? Deus tem falado claramente no meu coração, já faz algum tempo, algumas palavras, alguns ministérios, alguns lugares para que nós venhamos a crescer. E uma das coisas que Deus tem falado claramente é que é tempo da gente crescer, mas crescer espiritualmente. Ou seja, voltando lá à visão e à missão. Voltando à visão e à missão. A pessoa que entrou por aquela porta hoje pela primeira vez, ela não pode ser a mesma daqui a 6 meses. Se daqui a 6 meses ela continuar sendo a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Ou com a pessoa, ou com a pregação. Porque o evangelho não muda. Tem alguma coisa errada. Porque nós temos que crescer. O Vinícius de ontem não pode ser o Vinícius de amanhã. Amanhã eu tenho que ser melhor. Então o meu pecado de ontem não pode ser o mesmo pecado de amanhã.
Eu jamais deixarei de ser pecador. Enquanto eu viver e respirar, serei pecador. É o que a Bíblia fala. Mas eu não posso ficar 10 anos praticando o mesmo pecado. E quem vai me mostrar isso aí? A palavra de Deus. Então, se eu não cresço espiritualmente, o pecado vai me dominar a vida toda. Não vou crescer, nunca vou ficar maduro espiritualmente a ponto de cuidar de vidas. Segundo, crescer em quantidade de conversões. Crescer em quantidade de conversões. A gente sabe que não é por nossa força. Nós somos apenas vasos. Ninguém tem poder de converter ninguém. Ninguém. É o Evangelho quem converte a pessoa. Mas nós podemos ser instrumentos, vasos, nas mãos do oleiro, para que a gente seja canal de bênção para o próximo. Para que a gente possa dar uma palavra de exortação, de ânimo, de esperança. A gente possa dar uma palavra de ensino, para que aquela pessoa tome uma decisão por Jesus. Não é pela minha força, não é pelo meu braço, mas é em Jesus. Então, segunda coisa, crescer na quantidade de conversões. E isso acontece como? Mais pessoas se colocando como instrumentos nas mãos de Jesus, para olhar quem está chegando e servir essas pessoas. Terceiro, crescer na prática da oração e da leitura da palavra. Então, uma das ideias é voltar com o famoso culto doméstico. O famoso culto doméstico. É a família se reunir ao redor da mesa, orar antes da refeição, ler uma palavra e tudo mais. Eu amo ir lá no Sato, comer um churrasco, até já faz dias, agora Sato, fica aqui o convite para o próximo, porque senta na mesa ali e daqui a pouco pega a Bíblia. Quem é o dia de ler a Bíblia? Hoje é de fulano. E aí daqui a pouco a Lívia é a gestora das orações. Daqui a pouco eu já estou de olho fechado assim para orar, e a Lívia, hoje quem vai orar é o pastor. É eu? Então, é muito legal ver realmente a família ao redor da mesa, lendo a palavra, orando antes da refeição. Essa é a ideia, é a família orando junto, a família lendo a palavra junto, é instigar. Então, eu não vou estar lá na sua casa todo dia, mas a gente pode instigar, a gente pode provocar isso. Provocar por meio de uma mensagem no WhatsApp, por meio de um devocional, por meio de uma pregação. Trazer essas provocações para que isso se torne algo real na sua família, algo prático na sua família, e não apenas num papel. Então, terceiro, crescer em orações e prática da palavra. Quarto, crescer em missões e evangelismo. Nós estamos em campanha de missões e tem sido muito legal. Esta igreja desde a sua fundação, ela sempre participou de campanha de missões, sempre enviou recursos para missionários, sempre sustentou missionários, seja em oração, seja financeiramente. Então você pode fazer isso por meio do seu envelope azul ali. Você pode, fez o Pix, quer colocar lá no Pix, missões, vai ser destinado a missões. E assim a gente vai estar participando do que Deus tem feito no mundo. A começar aqui no Mato Grosso do Sul, espalhando pelo Brasil e no mundo. Nós temos hoje missionários lá na Ucrânia, que estão servindo aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo. E quem é que sustenta aqueles missionários lá? Você, as suas orações, as suas ofertas que têm chegado até lá. Então, crescer na prática de missões, na prática de evangelismo. Prosseguindo, quinto, crescer na prática de vidas curadas e restauradas. A comunidade que nós temos provocado as pessoas realmente a serem saradas, para parar de carregar traumas, parar de carregar coisas, crenças que não fazem mais sentido. Então, hoje, eu diria assim, quantas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, não conseguem viver uma vida abundante com Jesus, por quê? Porque estão trazendo traumas, problemas do passado. A gente acabou de ministrar a série de limpeza da alma, e é uma série justamente para trabalhar, para provocar isso aqui, para que realmente haja reconciliação, pai, filho, marido, esposa, para que haja menos divórcio, para que pessoas fiquem carregando menos traumas e por aí vai. Sexto, uma igreja que visa crescer em discipulados e batismos. Esse é o nosso anseio.
esse ano ter mais conversões, ter mais pessoas sendo ensinadas acerca da palavra de Deus, mais pessoas testemunhando a sua fé em Cristo Jesus por meio do batismo. E isso se dá, a gente vai ter a oportunidade agora dia 7 de maio. 7 de maio vai ter batismo. Então, ali pessoas vão poder professar sua fé e descer as águas e reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ensinar. Não tem como uma pessoa querer seguir Jesus, mas o seu Jesus, aquilo que ela pensa acerca de Jesus. Não, ela tem que conhecer quem é o Jesus revelado a nós. E isso vem por meio do ensino, por meio do discipulado. Senão a gente monta o nosso Jesus, que às vezes não tem nada a ver com o Jesus a nós revelado. 7, crescer em pequenos grupos. A gente tem visto pessoas criando vínculos, comunhão. A gente tem visto pessoas realmente sendo impactadas no grupo pequeno por meio da palavra de Deus. E queremos crescer, alcançar mais pessoas, daqui a pouco ter 20, 30, 50 pequenos grupos espalhados. Daqui a pouco já reúne 3, 4, 5 grupos e planta uma igreja, para que impacte mais uma região da cidade. Eu olho para algumas regiões e eu fico olhando, gente, a cidade não tem ônibus. O táxi é caríssimo. E eu fico olhando, a gente poderia ter uma comunidade, uma igreja nesse bairro, mas para que isso aconteça, precisamos estar espalhados pela cidade. Ganhar daqui a pouco 3, 4, 5 grupos num bairro, para fazer ali a diferença. 8, crescer no número de crianças alcançadas. Crescer no número de crianças alcançadas. Se você for ver hoje, as crianças que estavam aqui, já tem muitos rostinhos novos. Mas, se você olhar ontem, tinha outros rostinhos nos juniores. E assim, a cada dia, a cada semana, mais e mais pessoas, mais e mais crianças têm chegado até a nossa comunidade, têm conhecido a Jesus, têm sido salvos. E por meio delas, a sua família daqui a pouco está chegando. Tem um testemunho de uma criança que esses dias estava passando, a mãe e o pai não são da nossa comunidade, e ela tem vindo aqui com a sua irmã, e daqui a pouco ela estava passando com a mãe ali na frente, e ela pega, mãe, vamos, eu tenho que ir para a igreja, que senão daqui a pouco não vai ter mais lugar, o pessoal já está ali. Ela tem 3, 4 anos, mas já tem o desejo, o anseio de estar neste lugar, para receber a porção da palavra de Deus para a vida dela. E daqui a pouco, por meio dessa criança, a família, irmãos, primos, tios, vizinhos, colegas de uma creche, colegas da escola, num futuro, colegas de faculdade, venham a conhecer a Jesus. Porque ganhamos crianças. Este é o nosso anseio, impactar a vida de mais crianças. Então, por isso que você vai ver que a gente gasta muito da nossa energia, das nossas forças, para impactar a vida delas. Porque sabemos que até os 12 anos, 75% das crianças aceitam Jesus. Depois, já fica mais difícil. Na fase adulta, normalmente o adulto vem pelo problema. Não, jamais, nunca vai acontecer comigo. Depois, vem pelo problema, vem pela dor, vem pela ferida. Essas crianças têm a oportunidade de viver uma vida inteira com Jesus, sem passar por um monte de traumas e problemas, porque cedo, com 2, 3, 5 anos, conheceram Jesus. Mas quantas pessoas às vezes chegam já destruídas, machucadas, e a gente tem que trabalhar ali na área da restauração, porque foram conhecer Jesus com 25, 30, 35 anos. Eu ouvi com 21 anos, e vocês viram na semana passada, quem esteve presente, o problema de tudo que eu carreguei, porque o evangelho chegou tarde para mim. E não é que faltava gente na sala de aula, sempre teve cristão na minha sala de aula, mas sabe quando o cara olha, o evangelho não é para aquele não, para o Vinícius não. Vai dizer que às vezes a gente não fica, não, esse aqui até vou falar, ele é bonzinho, mas esse aqui não, baita de um malandro. A gente não pensa assim às vezes? E fica dizendo, para esse eu falo, para aquele não. Era o que olhavam para mim. Eu sempre tive cristão na sala de aula, mas nunca nenhum me falou de Jesus. Se eles tivessem falado cedo, talvez eu não tivesse cometido muito dos meus problemas. Indo para o fim, é tempo de crescer. Essa estatística vai mostrar
a nossa comunidade a partir do dia que ela foi organizada. Primeiro semestre de 2020, ela foi organizada com 32 pessoas. No primeiro semestre de 2021, ela cresceu mais um pouquinho, ela foi para 46, depois foi para 77 no segundo semestre, e assim 95 do primeiro semestre de 2022, e findou o ano passado com 125 membros. Hoje, nós já temos em nossa comunidade 142 membros. 142 pessoas que aqui congregam, que aqui são membros. Não estou falando de quem é frequentador, de quem é visitante. Estou falando daqueles que já tomaram a sua decisão. É aqui a minha casa, é aqui que eu quero celebrar Jesus, é aqui que eu quero colocar meus dons à disposição do reino. Mas aqui entra o nosso alvo. E o alvo é o quê? Findar este semestre com 170 pessoas. Ganhar mais vidas para Jesus. Bem, quem dá não é Jesus? Quem dá é Jesus. Não tenho dúvidas que quem dá é Jesus. É Ele que acrescenta, conforme Atos 2. É Ele quem acrescenta, semana após semana. Mas por que uma pessoa vai decidir ficar aqui e não numa outra igreja? Muito da gente está preparado para receber os filhos, de ter uma boa acolhida, de caminhar com a pessoa no sentido de estar à disposição para cuidar dessa pessoa, de ouvir a sua história, de aconselhar, de caminhar junto, faz a diferença. Então a gente precisa se preparar para, à medida que a igreja vai crescendo, a gente não perca a nossa essência. A nossa essência é o quê? Uma igreja relacional, uma igreja que o pastor está com as pessoas. Não necessariamente o Vini hoje, mas tem o pastor Luiz, tem o pastor Jair, tem o pastor Jardel, tem o pastor Gessi, temos líderes espalhados pela igreja, tem a Josi, tem a Célia, tem a Márcia, tem outros irmãos espalhados em vários departamentos, para que nunca se perca a essência de liderança próxima das pessoas, e não ser aquela igreja que você conhece o líder de púlpito, o pastor de púlpito, mas nunca teve uma oportunidade de conversar com ele. Então, quem me conhece sabe, você pode me convidar a hora que querer para tomar um café, e tanto faz se é com açúcar ou sem açúcar, tá bom? Se tiver açúcar eu tomo, se tiver sem açúcar eu tomo, tá tudo certo, beleza? Então, essa é a comunidade que a gente está almejando, e isso, olha para os 170, isso gera o quê? Senhor, vamos dobrar os joelhos, vamos orar por mais pessoas para que entrem por essa porta, mas vamos orar para que o povo que já está aqui dentro comece a abraçar esse pessoal, comece a cuidar de mais vidas, para que daqui a pouco mais conversões aconteçam, mais vidas sejam salvas, e por aí vai. E é engraçado, porque isso aqui Deus colocou no meu coração lá atrás, antes da igreja existir, antes de eu e da Josi ter vindo para Naviraí, Deus colocou isso aqui. O Sato é a prova viva disso, porque há uns 3 anos atrás eu mandei um relatório para ele, assim, ó, nós estamos nesse ponto, mas olhando lá para frente, eu já vejo uma equipe pastoral, uma ministra de crianças, já vejo as pessoas chegando. Eu me lembro quando a gente entrou aqui e alguém, pastor, não é muito grande para 18 pessoas? Gente, eu já estou achando isso aqui pequeno. Novamente, se tivesse o auditório da parte da manhã com o auditório da parte da noite, ia ter gente sentando lá fora. Para a honra e glória de Cristo, isso vai acontecer em breve. Para a honra e glória de Cristo. Então, olhando para o futuro, segundo semestre de 2023, ou seja, 31 de dezembro desse ano, o alvo ter 215 membros. Primeiro semestre, os primeiros 6 meses, quando fechar 6 meses, junho de 2024, 280, dezembro de 2024, 345 membros. Bem, tudo isso Deus colocou lá atrás. A forma como a gente se movimenta, a forma como as coisas vêm acontecendo, vem sendo realmente proposital, intencional. É dobrar os joelhos e orar, Senhor, envia. Nós estamos preparados esse semestre para cuidar de mais 20. Aí tu olha, opa, temos que estar preparado. Aí tu vai lá e conversa com uma pessoa, com outra e com outra. Você pode cuidar de alguém? Ah, não sabe? Eu vou te mostrar como que se cuida de alguém. Como que você pode sentar com a pessoa, discipular, ensinar, conversar acerca do reino com essa pessoa. E assim hoje a gente já tem vários discipulando, vários irmãos ganhando pessoas para Jesus. Isso tem sido bênção. O irmão Aurélio e irmã Nilza têm feito discipulados na sua casa. A irmã Eleni
já fez discipulados, já descemos as águas, as pessoas que ela discipulou, vai ter agora próximo mais uma, e assim a gente tem ganhado pessoas, mas precisa do quê? O Vini não vai conseguir mais discipular todos, o pastor Jair já está a semana inteira cuidando de pessoas, discipulando, o Jardel também, mas para que a gente consiga alcançar mais gente, precisa dos irmãos maduros na fé. E então aqui eu faço esse desafio a você, para que realmente nos ajude a alcançar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Ali você vai olhar, tem um quadradinho, esses pequenininhos, que é os grupos pequenos. Os grupos pequenos nasceu ali atrás com 6 grupos. Hoje, depois foi para 9, já temos 10, mas a gente quer findar este semestre com 12. Chegar ao final do ano com 15 e assim ir multiplicando e ganhando mais, e tendo mais grupos, mais líderes preparados para que daqui a pouco tenha mais agências do reino espalhada em Naviraí. Às quartas-feiras a gente vai começar a ter o treinamento de liderança, de grupos. Então, na terça a gente já tem um treinamento com um pastor da nossa convenção. Na quarta, dia 12, já tem um treinamento de líderes. Então tudo que vai fazer, temos que formar mais líderes para chegar em mais casas, e não ser só colocar uma pessoa por colocar. Ela tem que entender por que ela é líder, qual é o papel dela como líder, e assim ganhar mais vidas. Bem, por que tudo isso? Quem aqui acompanha sabe que às vezes eu tenho uns sonhos muito loucos, tenho uns sonhos muito doidos, e já faz um tempo que Deus tem colocado no meu coração algumas coisas, e uma delas é essa imagem, já foi desenhado. Nós já temos um projeto, já temos o esqueleto, já sabemos, já estamos sonhando com o nosso templo, já estamos sonhando com a construção, mas Deus tem falado muito claramente isso aí. Não adianta você construir um prédio hoje e daqui a pouco as pessoas não caberem. Vamos ganhar pessoas, vamos impactar mais vidas, vamos chegar mais longe, para daqui a pouco construir um auditório, um templo que realmente caiba essas pessoas. É terrível quando a gente vê assim, na hora, de forma terrena falando, uma igreja que cabe, digamos, 80 pessoas, mas está com 200, 300 membros. Daqui a pouco não cabe todo mundo, daqui a pouco dá uma muvuca, um aglomerado. Não, a gente precisa realmente ter um lugar onde as pessoas cheguem e se sintam bem, confortáveis. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para o seu filho numa sala kids, tem espaço para você se envolver, servir e por aí vai. Mas para que isso aconteça, a gente precisa realmente ganhar mais vidas. Saber, Senhor, quantas pessoas fazem parte dessa comunidade? 100, 200, 500? Ok, agora vamos construir. Eu falei isso aí esses dias a alguém. Gente, como é que a gente vai construir algo hoje? Quarta-feira foi o último culto de quarta. Quarta-feira deu 12 visitantes. Você tem noção? Hoje de manhã deu visitantes, agora à noite tem visitantes. Imagina daqui a pouco construir um espaço para 200 pessoas, vem os 200 membros, mas os visitantes vão sentar onde? Eu aprendi muito cedo, igreja tem que ter espaço, igreja tem que ter espaço para pessoas. Então, para que a gente venha construir, isso venha se tornar algo real, isso é tempo, mas precisamos que vocês façam parte desse projeto com a gente. E aqui vem o como você pode se envolver. Como você pode se envolver? Você pode se envolver de várias formas. A primeira delas, orando. Você pode orar pelas conversões, orar pelos pastores, orar pela liderança. Você pode orar pelas pessoas que estão chegando por essa porta. Muitos, às vezes, chegam aqui, tipo assim, como já aconteceu, o cara chegando aqui dizendo: cara, eu não aguento mais, se eu for para casa vai dar polícia. E tanto é que naquele dia a gente conversou, acalmou, na semana seguinte ele voltou para casa e deu polícia. Pessoas têm chegado aqui todos os dias, machucadas, feridas e por aí vai. Mas também tem chegado pessoas que conhecem a Jesus, querem crescer espiritualmente. Então ore por essas pessoas.
ore pela liderança, ore por essa comunidade. Hoje nós temos mais de 100 pessoas que intercedem, que oram pela Recomeçar todos os dias. Nos domingos, dias de cultos, eu já recebi mensagem de junior lá dos Estados Unidos, orando pela ministração, orando pela palavra, orando por tudo. Ore, eu não tenho dúvidas que Deus vai mover o sobrenatural. A gente vai ganhar mais vidas para a honra e glória dele. Segundo, você pode se envolver servindo dentro e fora da igreja. Um exemplo bem claro, dentro, aqui, berçário, sala kids, filmagem, sonorização, data show, recepção, passando uma vassoura no chão. Há muitas formas de servir dentro, há muitas formas, mas também você pode servir fora, liderando um grupo pequeno. Quantos pais aqui levaram seus filhos ontem lá na Arec? Por gentileza, levanta a sua mão rapidinho. Ou quem esteve presente? O que eles ganharam? Ganharam uma lembrancinha. Alguém teve que preparar essa lembrancinha fora daquele momento, não foi mesmo? Uma lembrancinha que faz alusão à mensagem. Então, muitas das atividades das crianças, por exemplo, têm alguma lembrancinha pedagógica, para que aquela criança se lembre da mensagem. E precisa, às vezes, de mãos para montar aquela lembrancinha, para fazer um recorte, para fazer uma colagem. Então, você pode servir dentro, mas pode servir fora. Você também pode se envolver discipulando. Eu estava falando hoje com os pastores, gente, eu vou remanejar toda a nossa forma de trabalhar, algumas lideranças, porque precisamos cuidar melhor das pessoas. Eu já não estou conseguindo dar conta de todos, tenho que formar mais líderes para cuidar de mais pessoas. Então, você pode se envolver discipulando novos. E aí, se você é maduro na fé, é só chegar: Vini, eu gostaria de saber como que eu posso cuidar de alguém. E a gente vai caminhar junto, vai te preparar para que amanhã ou depois você esteja discipulando e ensinando a palavra de Deus a alguém. Quarto, iniciando um pequeno grupo, seja como líder, seja como anfitrião. De repente você vai dizer: olha, eu não falo nem na frente do espelho, nem cantando no chuveiro. Tudo bem, mas você tem uma casa, ela está à disposição. A gente pode começar um grupo na sua casa? De repente, ali vai começar um grupo, uma igreja na sua casa, para ganhar a sua família, ganhar os seus vizinhos, ganhar as pessoas que estão à sua volta. E quinto, contribuindo mensalmente com seus dízimos, com as suas ofertas. Tudo o que tem acontecido pela sua generosidade, pela sua fidelidade. Nós compramos essas cadeiras e não foi barato, foram 24 mil nessas cadeiras. Pela graça de Deus, esse mês agora, dia 20, é a última parcela. Mas eu já falei para o grupo de louvor, eu já falei para o Sato, eu já estou me coçando, porque eu falei: gente, a gente tem condições de pagar 2 mil por mês. Vamos fazer o seguinte, está muito quente aqui, não é mesmo? É muito quente esse ambiente, de manhã então mais ainda. Precisamos agora colocar o quê? Um climatizador ali, aqueles grandão. Mas lá se vai o quê? Mais 25 mil. Então, isso é para quê? Trazer conforto para quem está aqui. Não sei se você reparou, mas eu saio daqui encharcado. Domingo após domingo o pessoal convida: vamos lá para casa. Eu falo: gente, vamos. Mas eu tenho que passar em casa, renovar o banho, que eu saio daqui encharcado. É muito quente. É muito quente. Então, esse é o desafio que eu deixo para você agora. Envolva-se, contribua, seja generoso, seja fiel. Próximo alvo é colocar esse climatizador, para que a gente possa daqui a pouco trazer um pouco mais de conforto a quem está aqui congregando, cultuando a Deus com a gente. Por fim, pode passar. É tempo de crescer. A gente não pode mais permanecer os mesmos. A igreja de ontem não pode ser a mesma de amanhã. A gente tem que ganhar novas pessoas para Jesus. A gente precisa impactar mais vidas. Essa cidade precisa conhecer o Deus vivo no qual nós professamos fé. Que o meu clamor, a minha oração é que realmente a gente venha impactar essa cidade com o maravilhoso amor de Cristo Jesus. E aqui eu deixo esse desafio para você. Você que já é da casa, já ouviu isso aqui 1, 2, 3, 10 vezes.
E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você já tem se disposto, você já está engajado, e tudo o que tem acontecido é porque nós temos mãos valorosas trabalhando, mãos valorosas servindo ao Senhor. Mas a gente precisa impactar mais vidas. E aí eu deixo esse desafio para você. Esse desafio para você que ainda não está envolvido no processo, não está servindo, não está participando. Envolva-se. Você que é novo, você que é a primeira vez hoje, segunda, terceira, mas viu e pensou, cara, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero um dia poder estar contando para os meus filhos, para os meus netos, que eu estou com essa igreja desde quando ela tinha 1 membro, 3 membros, 30 membros, quando ela está com 142. Amanhã ou depois vai ser 500, 700, 800 para a honra e glória de Cristo Jesus. Você pode se envolver. Se você quer se envolver, dê o seu nome. A irmã Nilza vai estar ali ao final. Você pode deixar o seu nome de visitante para ela. Você pode realmente, olha, eu quero me envolver, eu quero participar. Ela vai passar isso em contato. O Mike e a Bia vão estar fazendo o cadastro daqueles que já são da casa, mas ainda não fizeram no sistema porque tem alguma dificuldade. Você pode se envolver de muitas formas. O meu desafio a você essa noite é: participe, envolva-se. Eu quero